Haha! Comprei 2 toca-discos. Agora vou colocar meu feltrinho do Labuche, vou pegar meus disquinhos do Banana Power e vou virar DJ, fazer altos scratch. Não, né, pessoal? Não é bem assim que funciona. Cada toca-discos tem a sua destinação específica. E aqui, principalmente, são 2 toca-discos que eles não servem de maneira nenhuma para você fazer mixagem e nem muito menos scratch. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui do canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, ok? Equipamentos clássicos. Aqui no caso a gente tem 2 equipamentos iguais top de linha da Gradiente, fabricado nos anos 80. Nesse canal a gente só conversa sobre essa geração. Então se você tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser sempre notificado quando lançar um vídeo novo. Como você já percebeu, os vídeos aqui não são tão sérios, digamos assim. A gente faz algumas brincadeiras, mas sim, a gente conversa e conversa forte sobre essa geração de equipamentos. Detalhes, conhecendo equipamento, compra de equipamento, venda de equipamento e também curiosidades sobre essa geração de equipamentos. Tem interesse em conhecer isso aqui? Inscreva-se no canal, ative o sininho e também vou pedir pro pessoal que já assiste, que está começando a assistir agora, não esquece de dar o like para ajudar. É isso aí, vamos conversar agora sobre toca-discos e a sua destinação, para que eles servem, né? Então é isso, na minha opinião, existem basicamente dois tipos de toca-discos, tá? Aqueles equipamentos que são para você escutar o teu disco, escutar corretamente, na velocidade correta, ter a melhor extração, digamos assim, do suco do disco com a sua agulha e você escutar o disco normalmente, né? Isso que a maioria das pessoas fazem. Isso é um polo, digamos assim. E o outro polo, no extremo, as pessoas que utilizam os discos, o toca-discos no caso, utilizavam, e ainda utilizam, né? Na maioria das pessoas abandonou os discos por um certo tempo, mas muitos DJs ainda utilizavam e nunca pararam de utilizar os discos. E existe esse outro polo. Qual que é o polo? DJ, né? Então você tem aquele DJ que toca, simplesmente mixa um disco com o outro com um mixer, e existe os DJs mesmo, aqui no Brasil não sei se tem tantos, mas lá fora tem bastante, pessoal que faz o famoso scratch, né? Quer fazer aqueles remix lá que o pessoal faz. Existem vários vídeos aí, é bem interessante, existe um campeão mundial que faz isso daí, tá? Então existem, na minha opinião, esses 2 polos, o que quer escutar, simplesmente escutar sua música, e aquele que vai realmente fazer o scratch lá. E aí é óbvio que existem uns toca-discos específicos para isso. Só que entre o toca-disco da pessoa que quer escutar e o toca-disco da pessoa que quer fazer o tal do scratch, existem vários toca-discos que vão indo para o centro. Vários toca-discos que vão ir para o centro. E no caso aqui, provavelmente muita gente já me xingou aí no início, esse toca-discos aqui, como eu iniciei aí na brincadeira, é o que está na ponta, é o que está aqui na ponta de quem quer escutar o disco, que quer curtir só o seu vinil, tá? Não serve de maneira nenhuma para fazer isso que eu acabei de dizer aí, o scratch não serve de maneira nenhuma, por N motivos, tá? Motivos que não sei se vou comentar no vídeo aqui, mas não serve. Então, o RP2, que é um toca-discos Bell Drive, com correia, braço reto, com sistema de amortecimento flutuante, tá? Ele não serve para o tal do scratch. O que serviria para o scratch, então? O que serviria então para o scratch, então, César? Serviria o mais famoso dos toca-discos. Muita gente vai falar que existem outros modelos, mas o mais famoso dos toca-discos, que está aqui na última ponta, seria justamente um SL1200 MK2, ou MK3, ou MK7. Eu considero só o MK2, o resto para mim não considero, tá? Infelizmente eu não tenho um SL1200 MK2 para mostrar para vocês aqui. Já tive várias e tudo mais, mas infelizmente não tenho nenhuma para mostrar para vocês. Mas basicamente quais são as diferenças, então, entre um toca-discos que é para você ouvir o vinil e um toca-discos para você ser DJ, digamos assim. Bom, a primeira diferença dos toca-discos, a primeira diferença entre um toca-discos desse e um toca-discos que é destinado ao DJ e ao scratch, no caso, é você ter o pitch control.
O que seria o pitch control, César? Um controle de velocidade. Como assim? Você vai colocar o teu disco aqui e ele vai tocar ou mais rápido ou mais lento, coisa que num tocadisco desse você não tem. Isso aqui ele tem uma velocidade fixa, que é justamente para você escutar a tua música. Você não vai pegar a tua música lá, no caso aqui do Banana Power não, mas sei lá, pega uma outra banda qualquer, você não vai querer escutar mais rápido ou mais lento. Apesar que tinha muita gente que fazia isso para pegar nota e tudo mais, mas não, tá? Então um toca-discos desse que é destinado para você escutar o disco, ele não tem pitch control. E aí, que é aquilo que eu falei, que existem equipamentos que saem aqui dessa versão que é só para escutar, que vão indo para o DJ. Então a maioria dos toca-discos que você vê aí hoje, né, que são muito usados para você escutar o disco e tudo mais, eles têm sim o pitch control, que é o controle de velocidade. Mas como diz, eles estão aqui no meio, quer dizer o quê? Eles não querem ser nenhum equipamento específico para você ouvir o disco e não querem ser também um toca-disco específico para fazer mixagem. É óbvio que, claro, né, que quanto mais as empresas, as indústrias injetavam coisas no toca-discos, mais valorizava o toca-discos. Então se você pegar aí toca-discos, vou dar um exemplo. Vamos ao nosso exemplo aqui. É um Marantz, equipamento japonês, 6.300, Marantz top de linha, né? Então a gente tem um toca-discos que sim, seria para você escutar o teu disco, ouvir o teu vinil normal, sem problema nenhum, mas ele já tem coisas que possuem num toca-discos que seria profissional, digamos assim. Braço em S, o shell destacável aqui, normal. Mas aqui é a tal da função que eu comentei, ó, o pitch control. Então se você tem aqui uma controle de velocidade tanto para o 45 como para o 33. E aí eu te pergunto, né? Um toca-discos desse, que você simplesmente vai colocar teu disco de rock lá, o teu disco de música clássica, ou teu disco, qualquer disco aí, teu infantil, tua Xuxa, e vai, apesar que tem gente que gosta de escutar a Xuxa ao contrário. Mas você vai colocar o teu disco aqui, vai colocar para tocar, e você quer o quê? Aumentar e diminuir a velocidade? Eu acho que não, né? Muita gente não quer saber de um disco falando mais rápido ou mais lento. Então isso aqui seria evitável para um toca-discos profissional que você vai escutar. Mas óbvio que é necessário para um toca-discos que você vai utilizar como DJ, como expliquei aí. Então aqui, isso aqui seria um atributo de um toca-discos desse, que seria mais um engodo, vamos dizer assim, né? Que é o quê? Colocar uma função para que você consiga fazer alguma coisa que realmente você não vai utilizar. Tá? Então se você tivesse um equipamento que ele simplesmente travasse na velocidade correta, pronto, chega, não preciso disso, correto? Aqui vou mostrar um outro exemplo, mas antes vou dar um recado. Qual é o recado? Pessoal, aqui tudo é tudo cheirosinho, bonitinho, limpinho, tá? Eu nem vou passar um pano neles aqui, mas eles estão bem sujos, que às vezes eu não uso eles frequentemente, tá? Então vamos lá. Então vamos aí, compreenda a situação. Vamos lá, então aqui a gente tem dois exemplos, que é um toca-discos que ele está um pouco mais, né, para o lado de você querer só escutar, ao contrário do Marantz que eu acabei de mostrar. Por quê? Porque é um equipamento que tem um sistema quartzo, né? Então o que acontece? Você liga ele liga, tá? Você tem o controle de velocidade tanto para o 33 para o 45, mas é uma coisa que você precisa ter, dependendo do disco que você vai utilizar. Você levanta e abaixa o braço e mais nada. Então você não tem controle de velocidade. Quando você aciona ele aqui, vamos ver se ele está ligado. Não tá ligado? Mas quando você aciona aqui ele, no caso, ele vai travar na velocidade e não mexe mais. Pronto, tá travado e não mexe mais. Apesar de que tem muitos desses equipamentos aí que você não consegue travar, né? Mas então ele trava. Apesar de ele ter aqui o braço shell destacável, normal, para você poder substituir a cápsula. Inclusive ele tem um gradiente com cápsula aqui, com um head shell de Polyvox. A gente vai colocando um em outro. Então esse aqui já estaria mais para o lado do quem quer só escutar, ok? E já aqui o exemplo que eu vou dar aqui, que tá do lado aqui, ó. Então aqui você tem um outro exemplo, também aqui com o head shell da Polyvox. O que acontece? Esse aqui é uma TD 5000 da Polyvox, top de linha. E aí o que acontece? Esse equipamento aqui você tem o controle de velocidade. Então ele já está mais para o lado de quem quer fazer lá uma brincadeira, fazer uma mixagem, né? Então você tem que colocar um pouco mais avançada ou um pouco mais atrasado, digamos assim, a música para poder casar a mixagem. Isso aí para quem faz mixagem sabe o que eu estou falando. Mas então você consegue num equipamento desse. Só que, vou contar uma história aqui, tanto nesse equipamento que não serve para isso, não tem pitch, mas nesse equipamento aqui eles têm uma função que é específica para quem quer ouvir o disco, para quem quer escutar a música, né? Que é o quê? No caso desse equipamento aqui, ele desliga no final. Então, digamos, eu tô lá escutando, ele não tem nenhum tipo de automático. Para quem acompanha meu canal sabe que eu odeio o sistema de automático. Ele não tem sistema de automático, ele simplesmente você vai colocar o teu disco aqui, vai colocar a tua agulha, ela vai correr até o final, e aqui nessa versão de aparelho ele vai simplesmente desligar
o disco e vai parar aqui no final. Simplesmente parar. E aí um outro problema desse equipamento aqui, que ele tem um sistema de touch aqui, ó. Então aqui você dá estopa, 33, 45, tá meio sujo aí, como eu disse. Então você desliga. E aí agora imagina você fazendo uma mixagem, tocando uma festa, tocando algum lugar assim, e de repente, e como eu disse, ele é de touch, você só encosta aqui e ele já aciona. E aí imagina você está aqui, você resvala aqui, e isso aqui desliga no meio de você estar fazendo uma mixagem. Então isso aqui fica no meio termo, né? Ele não é nem um equipamento específico para você utilizar numa discotecagem e nem para usar residencialmente, porque ele tem um pitch control aí que basicamente não seria muito útil para isso. E além, óbvio, de desligar no final. Né? Imagina você está tocando aqui, se por acaso você erguer um pouco o braço, ele desliga aí no final. Esse aqui é a mesma coisa. Ele desliga no final, e esse aqui, no caso, automático, ele ainda piora, porque ele vai lá, ergue e volta. Então, se você bater aqui na teclinha, ó, aqui tá até desacionado, ó. Esse aqui provavelmente era de algum DJ aí. Então tá desacionado aqui. Então, quando você aciona, acho que foi eu que desliguei isso aqui. Então, o que acontece? Quando você aciona isso daqui, ele ergue o braço. Então, imagina você tá lá, bate aqui, ergue o braço. Então, são equipamentos que ficam no meio termo. Não serve nem para uma coisa, nem para outra, né? Voltando aqui aos Exotec. Então, mas qual seria? Eu já mostrei para vocês esse equipamento, que é o que fica lá no início, para quem quer escutar. Os que ficam no meio termo, um pouco mais para o lado do DJ, um pouco mais para o lado de quem quer ouvir. E qual seria o top? No caso, como eu já disse, é o MK2, mas quais seriam as diferenças entre um top e um equipamento desse? Primeiro, ele não tem sistema flutuante, prato pesado, mas com motor direct drive de alta rotação, que é isso aqui de torque. O braço, ele tem um braço em S, mas isso aí é uma questão de muito mais do tipo de equipamento. Às vezes tem equipamento com braço reto aí para DJ, não sei te dizer no momento, mas comparando com o MK2, o 1200 MK2, você tem braço reto, em S, você tem o shell destacável, que é comum, você vai pôr a Concorde lá, você tem a altura aqui da base altura da base do braço, mas isso não influencia muito na discotecagem, é mais para você nivelar o que está colocando aqui, principalmente o teu feltro, né? Então coloca um feltro, e às vezes você vai utilizar um disco de 180 gramas ou alguma coisa assim, que eleva aqui esse ângulo, e aí a tua cápsula aqui você tem que elevar também. Mas isso aí é uma regulagem que você não faz na hora que você está discotecando. Mas no MK2 lá, ele tem algumas vantagens que são quais? Primeiro, um pitch deslizante, onde você tem um controle melhor da velocidade, tá? Você tem um sistema de pause. O que serve? Você simplesmente uma tecla, ele vai parar. Então, digamos assim, você consegue parar o disco na hora, praticamente no momento que você quer. Então, quase um CD, digamos assim. Apertou o pause, ele trava, por mais que ele esteja na rotação lá, 45, se apertou, ele vai parar. Tem uns que param mais, outros que param menos. Mas você vai apertar e vai pausar. Seria uma característica para um equipamento desse? Também seria interessante, mas serve muito mais para o DJ. Então, pause, ok? Então, pause é uma das coisas. Controle de velocidade, todos eles têm. Então, basicamente é isso. O pitch control e o pause, que é a parte principal. Óbvio que tem muito DJ que usa outras funções, como liga-desliga, né? Para ele ir baixando a rotação lentamente. Tem outras maneiras de você fazer a mixagem. Mas o principal é que quando você for colocar, no caso aqui, no prato, o seu feltro, ok? E colocar o seu disco lá do Banana Power. E quando você colocar o seu disco lá, para poder fazer a tua mixagem, o teu scratch, tá? Ele tem o que? Torque, né? Para você parar aqui, no caso ele vai flutuar em cima do feltro. Então você vai fazer isso aqui, mas ele tem que ter torque para quando você soltar, ele já continuar na mesma velocidade, ok? Ele tem que ter torque para quando você segurar aqui, ele parar, ok? Então, o sistema de motor e de prato de uma SL1200, ela é bem específica para esse tipo de coisa, ok? Bem específica, coisa que um toca-disco não consegue fazer. Esse toca-disco, para você ter uma ideia, já quando você liga ele leva um certo tempo, alguns segundos até chegar na rotação correta. Isso ligando o equipamento. Agora imagine eu segurando ele aqui. E outro problema, imagine eu segurando ele aqui e ó, mexendo tudo. Quando você faz isso numa SL1200, você pode forçar aqui o braço, quer dizer, sua mão em cima do disco, pode forçar aqui e o braço vai estar paradinho, não vai influenciar. Agora imagine fazendo um scratch com isso aqui, ó, e o braço pulando ali, ó, né? Então é isso.
Coisas que aconteciam muito, tá? As pessoas às vezes adquiriam esses equipamentos, principalmente no início dos anos 80 lá, adquiriam o TD5000 que eu mostrei para vocês agora, ou até mesmo uma DD200Q, uma 100Q, para ser utilizada numa discotecagem, acabavam tendo que anular algumas funções, né? Eliminar algumas funções para poder ser utilizado corretamente, tá? Então, a brincadeira que eu fiz aqui no início, comprei 2 toca-discos, agora eu vou fazer mixagem, não serve, pessoal, tá? Isso acontecia muito, como eu disse, lá nos anos 80, porque era o que a gente tinha na época para poder fazer aqui as mixagens. Mas hoje em dia você tem acesso, apesar de ser bem caro, mas você tem acesso aos equipamentos específicos para isso, tá? Não, com certeza hoje não vai acontecer mais de alguém comprar um toca-disco desse imaginando que vai fazer um scratch aqui, né? Isso não acontece mais, mas acontecia muito, sim, acontecia muito. Mas o intuito desse vídeo é mostrar que existem toca-discos específicos para uma coisa e toca-discos específicos para outra coisa. E que nós aqui, né, na nossa época, tivemos os toca-discos que ficavam no meio termo lá, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Então é isso. Deixa aí um comentário nesse vídeo sobre tudo que eu falei, o que você acha, alguma experiência que você teve com relação a isso, alguma história, isso é muito interessante, essa troca de informação que a gente tem com as pessoas que assistem o canal é muito legal, então deixa um comentário aí de tudo que eu falei aqui, se você, como disse, tem uma história, tem algum comentário a fazer com relação a tudo isso daí. Legal, então, se você for adquirir um equipamento para usar ou de uma maneira ou de outra, pesquise muito antes de adquirir. Como eu disse, com certeza hoje não vai acontecer isso, mas pesquise muito. Toca-discos servem, são feitos às vezes especificamente para uma e única exclusivo tipo de utilização. É isso aí, não esqueça de deixar os comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de dar o like para ajudar.